E se a única coisa que tivessem para falar contra nós fosse o quanto nós somos fiéis a Deus? Eles procuraram coisas para falar contra Daniel, mas não encontraram nada. E eles sabiam que a única coisa que poderiam usar para falar contra Daniel é a fidelidade dele a Deus. Então eles criaram uma artimanha para enganar o rei, para que o rei criasse uma lei que prejudicasse Daniel. Dessa forma, proibindo que fosse realizado orações a algum homem ou divindade ou a qualquer outra coisa, a não ser o rei. E o que Daniel fez logo quando descobriu essa notícia? Ele foi para o seu quarto e, como de costume, orou. E no versículo seguinte vai dizer, né? E eles viram Daniel pedindo ajuda para Deus. Então, imagina esse testemunho. Se cada um de nós cristãos tivéssemos esse testemunho. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós devemos ser Daniéis modernos. No ambiente universitário ou em qualquer outro ambiente que nós estivermos. Essa é a nossa missão. É seguir o exemplo de Daniel. É seguir o mesmo exemplo. Porque Daniel foi o primeiro universitário, digamos assim. Que nós temos um relato bíblico. Né? Ele estava lá na Babilônia, ele foi exilado, né, de Israel, foi sequestrado, digamos assim, e foi tomado para ser alguém da corte, né? Alguém que estaria lá e que serviria ao rei. E ele passou 3 anos sendo preparado para isso. E a gente vê em toda a trajetória dele diversas abnegações, onde ele diz claramente que ele prefere honrar a Deus do que desfrutar de qualquer outro benefício e privilégio que o afaste de Deus. A gente vê os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, que são os nomes babilônicos dele, sendo aqueles que ficaram de pé. Imagina uma multidão de pessoas ajoelhadas, se prostrando diante de uma estátua, a qual quem não se dobrasse para adorar seria jogado na fornalha. E esses 3 jovens, de pé, corajosamente de pé. Imagina a distoância disso. E eles foram para a fornalha ardente, dizendo que mesmo se Deus não os resgatasse, eles jamais trocariam a fidelidade deles se prostrando a uma falsa divindade. E a gente vê então a história do 4º homem da fornalha, onde que Deus se faz presente junto com eles. Então, essa é só uma das grandes histórias que aconteceu. Um testemunho impactante. Nabucodonosor foi tão impactado com esse evento que simplesmente ele fez a declaração de louvor, digamos assim, a Deus, que todos deveriam reconhecer, porque não há Deus como o Deus de Israel. O Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. O Deus de Daniel, de Abraão, de Jacó. O nosso Deus, que veio em forma de homem, se humilhou, foi chicoteado por amor a nós. E então, a grande pergunta é o que nós vamos fazer em resposta a tudo isso. Reconhecer ele, né? É o mínimo que nós podemos fazer. E buscar conhecer esse Deus, o coração desse Deus que fez tanta coisa por nós. Eu conto geralmente a parábola daquela história, né, do rei num grande palácio de ouro, como se fosse aqueles templos gigantes que a gente só consegue ver em filmes, todo coberto de ouro, com mármore feitas de ouro. Com mármores feitas de ouro, obviamente, naquelas colunas clássicas de mármore, só que de ouro, não de mármore. E imaginar alguém saindo desse palácio gigante, caminhando para o lugar mais afastado do seu reino, para o lugar mais pobre do seu reino, mais simples do seu reino, e se agachando na casa mais simples, da pessoa mais simples, e beijando os pés sujos dessa pessoa. Esse ato não chega nem perto do que é o Criador do universo, de todas as coisas. Simplesmente se fazer homem, vir à terra e chorar, sangrar, ser cuspido no seu rosto, ser zombado, ridicularizado. Colocaram uma coroa de espinhos no Criador do universo. São coisas que não tem como nós
termos sequer a dimensão da grandeza. A gente consegue perceber também que assim como Daniel, assim como José no Egito, foi abençoado por Deus e teve um grande carisma, as pessoas tinham, de alguma forma, uma certa simpatia com ele. Ele tinha um dom de Deus para conseguir fazer com que as pessoas vissem a presença de Deus nele. E isso impactava as pessoas, porque as pessoas sabiam que Deus estava com ele. E então, José, por exemplo, ele foi cada vez mais promovido, porque o chefe dele, o patrão dele, sabia que Deus estava com ele em tudo que ele fazia. Deus o ajudava. E todas essas coisas trouxeram honra e glória ao nome de Deus, reconhecimento ao grande de Deus. E essa é a forma como que nós podemos, muitas das vezes, quando nos destacamos, quando nos esforçamos em algo que nós somos bons, ou até mesmo em algo que talvez nós não somos bons, mas a gente é bom em ser persistente, nós estamos glorificando a Deus. Deus tem aquela parábola, né, dos talentos, né, que são dinheiros para serem investidos. Então nós podemos pensar também naquilo que nós temos, né, nossos recursos. Um dos nossos recursos é nossos talentos no sentido moderno, né, nossas habilidades. E para uns foi 10, para os outros 5 e para um foi 1 talento, né, diz lá. E era um dinheiro para investir, né. Os 2 primeiros investiram esse dinheiro e dobraram, mas o último, que só tinha 1, achou que era muito pequeno, ficou com medo, inventou uma desculpa e não fez nada com o dinheiro. O senhor dele até mesmo questiona, por que você não deixou pelo menos no banco? Porque aí pelo menos no banco, né, ia render juros, digamos assim. Então, o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos achando que é pouco? Como eu disse, né, talvez nós não sejamos as pessoas mais famosas do mundo, mas nós somos capazes de alcançar o nosso vizinho, de alcançar o nosso próximo, quem está do nosso lado. Tem aquele amigo que só vai ouvir sobre o evangelho se nós falarmos. A universidade talvez só vai ter o evangelho, só vai ter uma pessoa lá que verdadeiramente demonstra viver as verdades bíblicas se nós formos essa pessoa. Por isso que esse é um chamado para todos os universitários, para todas as pessoas, para todos os cristãos, não só dentro da universidade, de sermos como Daniel. Porque Daniel foi mandado para a cova dos leões após caguetarem ele, né? E o que aconteceu? O rei, que estava lá na época, né? Se não me engano, o rei Dário, né? Ficou angustiado e ficou até mesmo sem conseguir dormir, jejuou a noite inteira, não conseguiu nem desfrutar, né, das suas vantagens como rei naquela noite. E ele simplesmente, no dia seguinte, disse: o seu Deus, a quem você serve tão fiel, Daniel, conseguiu te salvar? E Daniel responde que sim, porque Deus viu que ele foi tratado de forma injusta e não tinha feito nada errado para merecer aquilo. E isso toca o rei. O rei castiga aqueles que tentaram castigar e aqueles que tentaram prejudicar Daniel injustamente. E exalta ao Deus de Daniel e a Daniel. Daniel já estava como se fosse o terceiro maior, um pouco antes, né, desse rei tomar posse. Então Daniel é um vice, digamos assim, do país quase. A pessoa de grande influência, e é uma pessoa de Deus, que honra a Deus e trouxe glória a Deus em todas as posições que ele esteve. Como o próprio Cristo disse, não se coloca uma lâmpada, uma luz, debaixo de um cesto, porque a luz, pelo contrário, ela deve ser colocada num lugar alto, onde que há trevas, e ela possa iluminar, e assim iluminar ainda mais. De uma forma, nós somos feitos para sermos essas luzes, para sermos embaixadores e para nos espalharmos cada vez mais essa mensagem. E nós não podemos esquecer disso. A soberania de Deus foi o que guiou e conduziu Daniel, os amigos deles, José no Egito e todos os outros grandes profetas. A soberania de que não é possível frustrar os planos de Deus. Não tem como dar uma rasteira em Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele é capaz de fazer com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados
segundo o seu propósito, conforme está escrito em Romanos 8:28. Nós temos um grande privilégio, nós temos uma grande honra e nós temos uma grande missão. A nossa reflexão então é: será que nós estamos tendo vergonha de ser cristão? De demonstrarmos sermos cristãos? Eu, quando entrei na faculdade, eu tive uma estratégia. Uma das primeiras coisas que eu iria fazer é justamente deixar claro a todos de que eu era cristão. Porque assim, eu meio que ia ter uma cobrança, digamos assim. Não ia ter como voltar atrás. E essa foi a minha estratégia. A minha estratégia foi eu, desde o início, me posicionar. Desde o início, eu entender a minha identidade. E comprar, já deixar bem claro aquilo, de forma que não tivesse mais como mudar para trás. Não voltar atrás. Foi o que eu fiz. Eu comprei livros me preparando para ir para a faculdade. Eu estudei, eu me preparei para isso e eu estava lá, disposto a isso. Porque uma coisa que me incomodou quando eu me converti é que existe uma passagem onde que Paulo diz, né? É em 1 Coríntios capítulo 11:1. É ser meus imitadores, como eu de Cristo. Ou seja, me imitem como eu imito a Cristo. E a gente não ouve ninguém falando isso mais. Então, cadê a seriedade das pessoas de viverem esse versículo também? Por que hoje a gente não consegue mais ver pessoas assumindo essa responsabilidade? Não, eu serei também um exemplo de alguém que alguém pode imitar. Um imitador de Cristo, que imita a Cristo, que reflete a Cristo e pode ser imitado por outros. Um exemplo, uma grande influência, uma liderança. E uma grande liderança, né? Uma das coisas que os sábios dizem a respeito de um líder é que o que marca um grande líder é o amor pela causa. É a determinação sobre aquilo que é a missão de que ele acredita. Então, será que nós estamos acreditando verdadeiramente no Evangelho? Um amigo meu uma vez contou uma parábola, uma história sobre um bombeiro que chega num lugar. Se ele grita, olha, tá pegando fogo, todo mundo sai. Porque nós acreditamos no bombeiro. E aquilo que nós acreditamos nos influencia. Se a gente acredita que tá pegando fogo, afinal foi um bombeiro que disse, nós sairíamos correndo do local porque tá pegando fogo. Da mesma forma, se nós acreditamos na palavra de Deus, ela muda a nossa vida, nossa forma de enxergar as coisas, nossas formas de agir, de viver. Então, que nós venhamos sempre buscar dar glória e honra ao nome de Deus. E sempre viver com seriedade em relação ao Evangelho. Nós temos uma grande missão, a qual todos nós somos convocados a cumprir. E que nós possamos ser a geração que diga que nem Paulo disse: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu sou o Leandro Matias. O Leandro, também conhecido como Matias, você pode procurar o meu testemunho e explicação em relação a isso. Eu sou estudante de bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na Unifesp. Eu sou de São José dos Campos e essa mensagem é para todos vocês, para vocês entenderem que a faculdade é um ambiente também para glorificar a Deus. Porque nós não somos os primeiros, muitos vieram antes de nós. E tem até mesmo livros de testemunho de pessoas, de universitários, que impactaram e mudaram nações, devido à nossa fidelidade a Deus, a nossa honra, nossa honestidade. De nós não sermos corrompidos ou de aceitarmos a corrupção, de sermos subornados e vendermos os nossos valores e princípios. Que a gente possa sermos colaboradores de Deus, embaixadores dele aqui na terra, para que o nome dele seja exaltado e viemos juntos trazer honra ao nome de Deus. Nós carecemos dele e nós, ao entendermos isso, também queremos distribuir ao mundo, para que o mundo também tenha aquilo que nós temos, o maior tesouro da terra, o maior tesouro que há, que é Cristo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Que a graça e a misericórdia de Cristo estejam com todos vocês.
Não só hoje, mas para tudo sempre. Em nome de Jesus. Amém. E se você é um universitário ou pretende se tornar um universitário e ir para alguma faculdade, deixe aqui nos comentários e nos fale um pouco mais sobre a faculdade que você quer fazer, aonde você quer fazer e de que cidade você é. E eu espero talvez encontrar vocês de São José muito em breve na Unifesp ou vagando pelo Parque Tecnológico. E se você tem algum movimento universitário na sua faculdade, eu adoraria também visitá-lo. Então é só me fazer o convite. Um abraço e até a próxima.